Galera, os elementos redutores de visibilidade, eles são já muito batidos, né? Nós já conhecemos quais são os hidrometeoros e litometeoros precipitantes que prejudicam a visibilidade. Nós temos tanto lito quanto hidro. Lembrando que se a gente sabe os prefixos, a gente mata todo o problema na análise. Então, se você lembrar, lito é o que? Lito é sólido. Então, o que vai acontecer? Só podem ser coisas sólidas na atmosfera. Por exemplo, fumaça, poeira, areia. Isso tudo são o que? São litometeoros. Vão prejudicar a visibilidade através de quê? De coisas sólidas. Por exemplo, fumaça. Fumaça ela pode ser vários detritos, por exemplo, uma coisa pegando fogo. Ela vai estar liberando várias partes em chamas, vários núcleos incendiários na atmosfera. E esses núcleos eles vão restringir a visibilidade. Só que eles não são o quê? Hidro, eles não são feitos de água. Então, tudo que não for feito de água a gente chama de litometeoro. Então, fumaça é litometeoro. Poeira, aquela poeira, sabe? Quando tá suja a tua casa, quando você varre assim, sobe aquelas poeiras, assim. Só que aquilo ali é meio diferente, né? A poeira que a gente fala aqui é outro tipo de poeira, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Poeira é uma coisa assim, não é molhada, né? É uma coisa tangível, você consegue botar a sua mão assim e olhar, olha, tá cheio de poeira aqui na minha mão. E quando tem muitas delas em suspensão na atmosfera, elas podem sim interferir com a visibilidade. A gente vai aprender em metar bonitinho qual é o código para cada um, mas a gente não está trabalhando metar aqui, a gente está trabalhando visibilidade. Então eu não vou botar os códigos. Mas beleza. E por último, nosso litometeoro, nós temos areia. Muito bem, galera, imagina, você está em Dubai. Está em Dubai, cidade maravilhosa, aqueles prédios altos e chiques, e nego andando de Ferrari, Lamborghini na rua, legal, tudo ótimo. Só que está no meio de um deserto. Aí de repente vem aquele vento jogar toda aquela areia para cima da cidade. E aquela areia, você vai assim, mas não é aquela areia da praia aqui do Rio de Janeiro? Não é. Então, galera, aquela areia, você faz assim, ó, já sobe um monte. Imagina então um vento com 40 nós, leva toda aquela areia para a cidade. Então, é a chamada sandstorm, tempestade de areia. Aquela areia em suspensão, o que vai acontecer? A gente está olhando através de ar, a visibilidade está uma boa. Agora passa um monte de areia na frente, eu não consigo enxergar nada. Então está prejudicando a nossa visibilidade. Areia e litometeoro. Agora, nos hidrometeoros são todos aqueles que já estão presentes na atmosfera ligados à água. Lembra? Hidro é água. Então vamos lá, o que a gente pode ter? Pode ter névoa, úmida ou seca, né? Nevoeiro. Pode ser o que? Pode ser chuva, pode ser chuvisco, pode ser neve. Entendeu? Então pode ser um monte de coisa. Agora, o snow, né? Snow, o chuvisco, enfim, isso aqui são os hidrometeoros. Então, o que eles vão fazer, galera? Eles restringem a visibilidade pelo seguinte fato. Quando tá aquela neve, é óbvio, tá neve, tá aqueles flocos de neve caindo assim. Imagina, tá caindo um floquinho de neve aqui. Ah, eu tô vendo. Tipo, ele passa aqui na minha frente, mas eu tô vendo atrás dele. Ele tá ocupando 1% da minha visão. Só que logo do lado dele tem outro caindo. E logo atrás tem outro, logo atrás tem outro, logo atrás tem outro. Quando você olhar toda aquela neve caindo, você tá vendo nada na sua frente, porque só que tá caindo neve. Quem teve aqui a feliz experiência de ver neve na vida, você simplesmente vê o quê? Aquela neve caindo, você não vê mais nada, você vê tudo branco, tudo branco. O céu é branco, frente é branco, o chão é branco, você não vê nada. Neve restringe muito a visibilidade. O chuvisco, ele é um dos piores, eu já vou falar porque o chuvisco é um dos piores. Chuva, obviamente, está caindo aquela chuva, mesmo conceito da neve, tem uma gotinha aqui, depois tem uma gotinha aqui, depois outra, todas aquelas gotinhas juntas prejudicam demais a sua visibilidade. O nevoeiro são aquelas micropartículas que não vão se precipitar, elas são tão leves, são partículas de água tão leves que elas ficam em suspensão na atmosfera, porém, mesma coisa, tem uma gotinha aqui, tem outra ali, tem outra colada, todas aquelas juntas você não consegue ver, formam uma nevoeiro, forma justamente como se fosse uma camada toda branca, assim, que você não consegue ver através. Então tem lá as suas restrições de visibilidade. Névoa úmida e névoa seca. A diferença das duas, galera, elas são basicamente as mesmas coisas, a diferença é o percentual de umidade. Por exemplo,
Ó, a névoa úmida, ela tem que ter em seu interior 80 ou mais, né? Ó, 80 ou mais, o valor mínimo é 80% de umidade. Se a gente calcular a umidade relativa, vai ser essa aqui, 80%, quer dizer, a gente vai pegar uma parcela desse ar e vai calcular quanto por cento dessa parcela de ar é ocupado por vapor d'água. Com base nisso, a gente calcula a umidade relativa. Se essa umidade relativa estiver acima de 80%, é considerado névoa úmida. Agora, se a gente calcular isso e estiver abaixo de 80% de umidade, tiver, ó, aqui, ó, menor do que 80%, 80% em si ainda é considerado úmida. Agora, 79, 78, aí já é considerado névoa seca. Lembra, 80 ou mais, névoa úmida. Menor do que 80, névoa seca. Beleza? E qual que é a diferença da névoa para o nevoeiro? O nevoeiro, ele tem a umidade dele relativa a 100% ou quase, sabe? Muita mesmo. Ou é 100% ou no mínimo 97%. Ah, mas eu já vi névoa úmida com 100% de umidade relativa. Você está certo, você não se enganou. A diferença básica, fundamental entre os dois é o seguinte: o nevoeiro, galera, ele restringe a visibilidade a menos de 1000 metros. A visibilidade é restringida até 1000 metros, beleza? Ó, 1000 metros. Quer dizer que se a gente tiver lá um nevoeiro que está rolando lá, a restrição de visibilidade dele vai até 1000 metros. Pode ser de 1000 metros, pode ser 900, 800, 700, aí por aí vai, né? 600, 500, 400. Só que não pode passar de 1000. O valor máximo para ser considerado nevoeiro é 1000 metros. Névoa úmida e névoa seca são o quê? São valores maiores, tá vendo? Os valores de névoa úmida e névoa seca são maiores que 1000 metros, tá vendo? Então quer dizer, se a gente tiver lá uma parcela lá de ar úmido, tiver 100% ou tiver 85% de umidade, mas está restringindo 1500 metros de visibilidade, é considerado névoa úmida. Se a gente tiver um ar com 87% de umidade, mas está restringindo mais do que 1000 metros de visibilidade, está restringindo 800 metros de visibilidade, não vai ser considerado névoa úmida, vai ser considerado nevoeiro. Beleza? Tá entendido isso? E é basicamente isso. E o nevoeiro, mesmo se tiver com menos de 70% de umidade, mas estiver restringindo mais do que 1000 metros, também é considerado nevoeiro. Beleza? Isso é muito importante, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, beleza? Isso aqui é fundamental cair direto na ANAC, tá? Eles fazem perguntinha. Ah, uma massa de ar possui 85% de umidade, restringindo a 1200 metros de visibilidade. Isto é, aí vem névoa úmida, névoa seca, nevoeiro, bababá. Então você tem que ver, ó, 87%, quer dizer que está acima dos 80%, então já é úmido ou nevoeiro, você risca névoa seca. Aí você vê, está restringindo 1200 metros, 1200 é maior do que 1000, então não é nevoeiro, é névoa úmida. Você vai lá, névoa úmida e acerta essa questão. Passa em meteorologia por causa desse vídeo, não é? Ah, garoto, é nóis. Preste atenção nisso aqui e copie isso no seu caderno, no seu notebook, dá print screen, sei lá, faz o que você quiser, mas fique com isso na sua cabeça. Névoa úmida, 80% ou mais de umidade. Névoa seca, menor que 80%. O nevoeiro, ele restringe no máximo a 1000 metros, névoa úmida, névoa seca, acima de 1000 metros. E lembrando que o nevoeiro ele possui umidade relativa muito alta, de 100 a 97%, e também tem um detalhe, 1000 metros, cravado 1000 metros, é considerado nevoeiro. Aí de 1000 para cima é névoa úmida, névoa seca, beleza? E pra gente fechar a nossa aula, eu já encerrei por hoje, mas eu só vou falar a questão do chuvisco. É mais como uma curiosidade, eu já acabei a minha matéria, eu já posso terminar a minha aula, mas é questão de curiosidade, galera. O chuvisco ele é muito interessante, inclusive está rolando agora lá fora, o chuvisco está anoitecendo lindamente e está tendo um chuvisquinho delicioso.
é o seguinte, tá um friozinho também bom aqui, teve até que fechar a janela, outro dia era calor, hoje é frio. Mas enfim, então, o chuvisco, ele é o seguinte, o que mais tem a respeito de visibilidade no chuvisco, mais restringe visibilidade no chuvisco, é o seguinte, a chuva, ela forma, quando ela tá caindo, a forma dela é o que? Geralmente são pingos grandes, são pingos rápidos, caindo violentamente no chão. Mesmo se for chuva leve, ela forma muitas gotículas que vão caindo. Então, para que isso é interessante para mim, piloto, para você, piloto, para nós, pilotos, ou você, comissário, despachante, enfim, todo mundo. Por que isso é interessante? Porque você está andando, pode ser até no seu carro, você nota isso. Quando você está lá no seu avião, no seu carro, enfim, quando ele está passando pelaquela atmosfera inundada de água, aqueles pingos de chuva vão bater e, como eles são muito grandes, eles vão escorrer, tanto pela velocidade, o ar batendo tão rápido no para-brisa do avião, como também cai um pingo aqui, depois cai outro pingo aqui, aí vem um grandão, cai aqui no meio, eles juntam, ficam tão pesado que eles caem naturalmente, eles escorrem do seu para-brisa naturalmente, beleza? Agora, o chuvisco, galera, é diferente. O chuvisco, eles são partículas, são tão pequenininhas que lembra que o chuvisco, ele é a divisão entre um hidrometeoro precipitante e um depositante. Ele é aquele meio termo, ele é aquele que fica em suspensão, só que não, ele fica em suspensão, só que ele está em suspensão no mínimo do mínimo do mínimo. Aí uma gotinha bate na outra, ela começa a precipitar bem levezinho, bem levezinho. Ele é o limite do precipitante pro em suspensão. Ele é o limite do precipitante com o de suspensão. Então é aquela coisa bem devagarzinha, são micro gotículas de água precipitando. Então o que acontece? Quando essas partículas batem no seu para-brisa, elas não caem. Diferentemente da chuva, que são partículas grandes, pesadas, feias e potentes, que não. Chuvisco não, meu amigo. Chuvisco é pequenininho, ele é levinho, ele fica preso no teu para-brisa. Aí cai uma gotinha aqui, outra gotinha aqui, outra gotinha aqui. Cai 1 milhão de gotinhas no seu para-brisa, só que essa 1 milhão de gotinhas ainda não são suficientes para formar uma gota de chuva. Então o que acontece? Fica um monte de gotinha no seu vidro, você não enxerga nada. Eles formam uma cortina na frente do seu para-brisa. E agora, velho? Você não consegue ver do outro lado, porque tem uma cortina, eles fecham a sua visibilidade. Aí, se você tiver o para-brisa, você liga o para-brisa, beleza. Mas nem todo avião, helicóptero tem para-brisa. Então, os chuviscos, eles são muito restringidores de visibilidade, eles restringem muito a visibilidade, muito mais do que a chuva. Então você que manja dos metais pode observar isso. Veja qualquer metal com chuva e veja qualquer metal com chuvisco. Geralmente os com chuvisco, apesar de ser uma chuva menos intensa, uma precipitação mais leve, eles vão restringir mais a visibilidade do que a chuva em si. Obviamente que se for um toral, um TSRA, um tesoura mais, né, que é um trovoada intensa com chuva, é uma chuva tão forte que cai tudo, você não enxerga nada também. Mas se for uma chuva normal, se for uma chuva de leve a moderada, você vai ter o chuvisco precipitando menos, mas restringindo mais a visibilidade do que a chuva em si. Mas fica a dica, não voe no mínimo com chuvisco, se você não for homologado, se você não for certificado e habilitado Full IFR, e se o avião não for homologado Full IFR, não vá com chuvisco. Essa é a minha dica de segurança de voo para vocês hoje. Eu sei que a minha matéria de meteorologia acabou, mas ficou aí a minha dica de segurança de voo. Inclusive, galera, segurança de voo para mim é tudo na aviação, né? Então eu vou fazer várias videoaulas sobre segurança de voo, mas não sobre a matéria segurança de voo. Eu vou fazer vídeos falando sobre segurança, dicas de segurança de voo que eu acredito ser certo e que muitos instrutores me passaram por aí e eu vejo como certo. Para mim, a filosofia da segurança de voo tem que ser a sua filosofia de vida, porque nada mais, nada menos, sua vida e a de outros, tanto passageiros como internos, está dependendo de você. Então, sua filosofia de vida, literalmente, durante o voo e fora do voo também, tem que ser segurança de voo. Mas eu vou falar isso nesses vídeos.
vamos encerrar aqui a nossa videoaula, senão demora muito. Galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula, hoje meteorologia, videoaula 08 ao final, falamos sobre visibilidade. O capítulo tranquilinho, chegamos rapidinho ao fim da nossa videoaula. Então, você tá ligado no núcleo de aprendizagem Silêncio em Voo, eu sou o instrutor GT. Se você quiser que eu mande um abraço para vocês mandam um e-mail para mim, eu respondo, então um comentário de um vídeo eu vou lá e respondo para vocês, mando um alô para vocês, porque esse é o compromisso da Anahev com você, em te informar de forma legal, te passar conhecimento e formar amigos. Nós queremos aqui colaboradores da Anahev, que chamamos de colaboradores, não só colaboram como ajudam a Anahev. Então, se você gostou e quer que eu mande um abraço, dá um curtir, dá um compartilhar, manda um comentário, se inscreve no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Núcleo de aprendizagem Silêncio em Voo, acabamos a videoaula 08 de meteorologia, eu sou o instrutor GT e fico por aqui, beleza pessoal? Grande abraço aí pro Haroldo Ferretti, beleza pessoal? Eu sou o instrutor GT, você está ligado na Núcleo de aprendizagem Silêncio em Voo. Anahev, eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja qual for a hora do dia, a Anahev está com você. Obrigado pessoal, tchau, tchau e até a próxima. A massa dessa caneta aqui é infinitamente menor do que a massa da Terra, então a Terra vai ter uma força que vai atrair essa massinha aqui, essa massa é infinitamente menor do que a da Terra, vai formar, vai criar uma força